Dia de São Paulo em campo, São Paulo e Milionários, jogo importante que tem que vencer, né? Se vencer, já dá uma bela encaminhada aí nessa classificação para as oitavas de final. Lembrando que só o primeiro colocado se classifica para as oitavas, né? O segundo colocado vai para um playoff, né? E depois, né, joga o playoff, depois, se passar, vai para as oitavas. Então, seriam mais 2 jogos aí para quem fica em segundo, então tem que vencer esse confronto logo mais. E temos aí, hoje, 2 reforços importantes voltando, que é uma ótima notícia aí. São Paulo que nos últimos jogos vem cada vez mais perdendo jogadores por lesões, então importante aí ter jogador voltando. E a estreia do Dorival, né? O Dorival fez um treino, que foi segunda-feira ontem, e já vai para o jogo hoje, né, cara? Primeiro e último treino antes da estreia. Pra você ver como é que é a loucura que é o futebol brasileiro, tá bom? Vamos lá, ó. O São Paulo terá 2 reforços nesta terça-feira no Morumbi contra a equipe do Milionários, jogo válido aí pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior, que faz a sua estreia, vai contar com o zagueiro Alan Franco e o atacante Luciano, recuperados de problemas físicos. O Alan Franco está de volta após se recuperar de um estiramento na coxa direita, enquanto o Luciano fica à disposição depois de um edema na região posterior da coxa direita. O Luciano aí, cara, assim, a lesão que ele teve contra o Juventude, que foi o jogo da eliminação na Copa do Brasil, pelo jeito que ele saiu, cara, quando eu olhei, eu falei, ixi, só depois da Copa. Não joga mais antes da Copa. Acabou que ficou só um jogo fora contra o Fluminense e já tá de volta. Para mim, bem surpreendente aí esse retorno do Luciano. Ficou só um jogo fora e tá à disposição. E o Alan Franco também é um ótimo de você voltar, porque significa que a gente vai ter que ver o Dória em campo hoje. Pelo menos não começando entre os 11 iniciais, né? Porque depois que ele fez contra o Fluminense, o ideal era ele nunca mais jogar pelo São Paulo. Então, a gente tem o Alan Franco voltando, né? Vai ser ele e o Sabino aí na zaga. Antes do treino de ontem, que foi o primeiro do Dorival Júnior, o técnico reuniu o elenco no auditório do CT para uma conversa, que é normal, né, cara? Primeiro dia ali, né, do técnico novo com o elenco, então normal ter a conversa ali, um papo antes do treino, e foi o que aconteceu aí. Depois, no gramado, o Dorival Júnior comandou um trabalho de 11 contra 11, uma atividade posicional sem adversário e bolas paradas. Teve também um exercício em um espaço reduzido. O Globoesporte.com traz aqui já um provável São Paulo para o jogo de hoje e deve ser mais ou menos o time que vinha jogando. Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Alan Franco e Sabino na zaga. Aí uma dúvida, o Wendel ou o Enzo Dias na esquerda? Danielzinho e Bobadilho como dupla de volantes e Luciano como meia, terceiro cara do meu campo. No lado direito, Arthur. No lado esquerdo, Cauli ou Ferreirinha. E o Caleri centralizado. Resumindo, é o mesmo time que vinham jogando com Roger Machado, né? Sim, não vinha dando certo, evidentemente. O time tinha vários problemas. Acredito eu, e espero que seja aí uma escalação bem semelhante ao que o time vem jogando com o Roger. Imagino que seja porque o Dorival teve um mísero treino antes do jogo de hoje. Tá? Porque não acho que a longo prazo, né, quando ele tiver mais tempo para treinar, para fazer teste, fazer mudanças ali importantes, não acredito que esse vai ser o time dele. Acho que é mais porque ele só teve um jogo mesmo, teve um treino só, né? Vamos manter aqui algumas coisas que vinha acontecendo, faz um ajuste aqui, um ajuste ali, mas a base vamos deixar a mesma. Acho que é isso que o Dorival quer fazer nesse início, né? Não acho que ele vai chegar já chutando o balde e mudando tudo. Tá? Enfim, vamos ver como é que vai funcionar. E apesar que assim, não dá para poder avaliar, porque, cara, é um treino técnico, tipo assim, um treino, mano. Tipo assim, não dá para ver nada, né? Nada aí do Dorival ainda no time, tá bom, rapaziada? Um jogador aí que tinha uma expectativa dele voltar para o jogo de hoje e que não vai é o Pablo Maia. Segundo o UOL, o Pablo Maia está fora da partida de hoje contra a equipe do Milionários. Já tinha informação, né, que ele poderia ir para o banco, quem sabe contra o Fluminense,
no Maracanã no sábado, acabou que não foi, e a expectativa era que ele fosse para o jogo, né? Para o jogo que a gente fala relacionado, e para o banco contra o Milionários, e também não vai, tá? Segue de fora do confronto logo mais aí no estádio do Morumbi, tá bom? Nesse jogo do São Paulo contra o Fluminense, quem saiu sentindo, teve um susto ali, foi o Arthur, tá? Porém, após o susto contra o Fluminense, o Arthur está relacionado para pegar o Milionários, informação que trouxe o Alexandre Vieira. O próprio GE coloca o Arthur na provável escalação do São Paulo, como a gente repercutiu agora há pouco, né? Que ele saiu sentindo aí, mas só foi um susto, nenhum tipo de problema com o Arthur, né, cara? O Arthur, cara, que desde que ele chegou bem ali perto do Roger, cara, ele tá jogando tudo quanto é jogo. Aí, preocupante, porque, irmão, desgaste aí e tem que tomar cuidado para ele não estourar. Eu não sei, não vou me lembrar agora de cabeça, tá? Se tem cláusula no contrato para ele não jogar contra o Botafogo, que é o jogo do final de semana pelo Brasileiro, né? Então, assim, se ele puder jogar contra o Botafogo, eu acho que era um jogo aí hoje para ele dar uma descansada, o Arthur, né? Porque ele já veio numa sequência grande, sentiu no último jogo, então acho que era um jogo bom para preservar ele. Se ele tiver proibido de jogar contra o Botafogo, né, por conta da cláusula que tem no contrato, por ele ser jogador do Botafogo, aí escalaria ele e ele descansava contra o Botafogo, né? Depois eu até pesquisar aqui, porque eu não me lembro agora se tem essa cláusula aí que impede ele de jogar contra a ex-equipe dele ou não, né? E do outro lado tem o Ferrarese, né, que está emprestado pelo São Paulo, tá bom? Enfim, o que você acha sobre esse time aí, né? Primeira escalação do Dorival, que deve ser essa. Dá o papo reto aí nos comentários, beleza, meu parceiro? Para a gente seguir aqui e mudar de assunto, finalmente, depois de meses, reviravolta para cá, reviravolta para lá, escândalo aí, né? O São Paulo, enfim, aí refez o contrato com a Unimed, tá? Com a Seguros Unimed, refez o contrato, fechou o acordo e já anunciou de forma oficial, tá? Vamos lá, ó. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira, ontem, o patrocínio da Seguros Unimed. O contrato é válido até dezembro de 2028 e vai render 45 milhões ao São Paulo. 15 milhões por ano. A parceria foi aprovada pelo Conselho Deliberativo na última quinta-feira. O patrocínio, agora já anunciado oficialmente pelo São Paulo, movimentou os bastidores do clube nas últimas semanas, por causa de uma comissão de 4,5 milhões que seria paga para uma empresa apontada como intermediária do negócio. E o contrato precisou ser refeito. A gente já comentou sobre isso. Essa conversa aqui com a Unimed, ela vem lá do final do ano passado, tá? São Paulo tinha conversas com a Unimed ali para fechar um acordo de patrocínio, começou a sair aqueles escândalos no São Paulo, aí a Unimed deu uma brecada aí para fechar com o São Paulo, aí depois voltou às conversas, né, novela, andou, quando estava perto de fechar, teve essa questão aí de que o Eduardo Toni, né, estava fechando o patrocínio aí, e que a empresa ia receber 4,5 milhões de comissão, o que é um absurdo por completo, uma comissão tão gorda como essa, né? O São Paulo alegou discordar da participação da intermediária e cancelou o pagamento da comissão. O ex-diretor de marketing do clube, Eduardo Toni, pediu demissão em meio a esse imbróglio. Então, o contrato foi refeito, São Paulo aí discordou, né, de pagar isso aí para a intermediária, evidentemente, e cancelou a comissão, que é um negócio completamente absurdo. Inclusive, esse é um negócio que tem que ser investigado. Tá? É um negócio que tem que ir a fundo nisso, porque é muito estranho esse negócio aí. Tá? 4,5 milhões de comissão. Muito estranho. Muito estranho e é algo que tinha que ser investigado aí. Curiosamente, o Toni pediu demissão depois que descobriram isso, né? Curioso, no mínimo curioso. Aí, coincidência, para a gente não falar outra coisa, coincidência. A Seguros Unimed vai estampar sua marca na barra traseira do uniforme do São Paulo. Ainda vai fazer algumas aparições em espaços do Morumbi, né? Vai ter ali ações
também, né? Vai ter ali a marca da Unimed, da Seguros Unimed também em espaços no Morumbi, e vai estampar a marca na barra traseira do uniforme do São Paulo, né? Recapitulando, como a gente já comentou, 45 milhões de reais até o final de 2028. Isso dá 15 milhões aí por ano, por temporada. Bom, rapaziada? Enfim, mais um patrocínio aí fechado pelo São Paulo. Beleza, meu parceiro? Agora, para a gente mudar de assunto aqui, vamos agora voltar um pouquinho para a coletiva de ontem do Rui Costa, né? Ontem a gente teve a apresentação do Dorival Júnior e o Rui Costa também estava lá, respondeu perguntas. Acabou que nem deu tempo de a gente comentar ontem, né, cara? O foco foi a coletiva do Dorival, né? Acho que o assunto principal da coletiva foi o Rui Costa confirmando que o Arboleda não seria reintegrado, foi o que mais chamou a atenção, não deu para a gente comentar tudo. E acabou que a gente deixou um pouco de lado a declaração do Rui Costa explicando a situação do Mike, que, assim como o Arboleda, também está treinando afastado, claro que por motivos diferentes, né? São situações bem diferentes aí. Perguntaram sobre o Mike e o Rui Costa falou o seguinte, abre aspas. Com relação ao Mike, nosso compromisso é sempre respeitar os atletas que entendem e compreendem o que é estar no futebol profissional do São Paulo. Ele tem que entender que se exige compromisso, disciplina e muito trabalho. O Mike sabe o porquê está afastado e porque precisa retomar o caminho de comprometimento. Quando ele recuperar e quando nós entendermos que ele voltou a ser um atleta que merece estar conosco, ele será reintegrado, fecha aspas, para o Rui Costa. Falando um português bem claro, né? A não ser que eu estou ficando maluco, né, cara? Olha só esse trechinho aqui que para mim é muito impactante. Ele tem que entender que se exige compromisso, disciplina e muito trabalho. Falando um português bem claro, ele falou que o Mike é descompromissado aí e é um jogador indisciplinado, né? Porque ele falou que ele tem que entender que existe compromisso. Quando ele fala isso, significa que está faltando compromisso, que está faltando disciplina, está faltando dedicação, está faltando se entregar aí, né? Se dedicar mais para os treinos. Ele disse que o Mike é um jogador descompromissado. Ou eu estou ficando maluco? O Mike sabe por que está afastado e porque precisa retomar o caminho de comprometimento. Quando o cara é descompromissado. Isso que ele falou, né? É isso que ele falou aí. E, cara, assim, é uma situação bem bizarra, né, cara? Porque a gente não sabe o que aconteceu, aí se aconteceu algo específico, ou se é uma sequência de treinos ali que o pessoal viu que ele não estava bem, que ele não estava se dedicando ao máximo, mas é uma situação bem estranha. E o Rafinha, por exemplo, é um cara que está no São Paulo, que ele devia estar ajudando o Mike nessa situação, né? Ele está lá para isso. Ainda mais que ele é um jogador experiente, inclusive a mesma posição, né? Curiosamente, coincidentemente, são dois laterais direitos, o Mike e o Rafinha foi lateral direito, então o Rafinha que tinha que conduzir bem isso, ajudar o Mike, ajudar o garoto. Claro que ele tem que querer também, né? Primeiro, parte da atitude do Mike, né? Lembrar que ele, né? Se ele se esquecer, tem que lembrar que ele é um jogador do São Paulo, né? Lembrar que ele é um jogador de base, né? Que ele não conquistou nada na carreira dele, entendeu? E o Rafinha tem que ajudar, entendeu? Ele é o cara próximo dos jogadores. Foi um jogador, agora é um ex-jogador. E hoje tem uma posição, né, um cargo importante na diretoria do São Paulo. Então, ele que é o cara para ajudar o Mike. Para estar próximo do Mike, para ajudar, para tentar recuperar o Mike aí. Claro, repetindo que tem que partir do Mike. Isso tudo começou quando saiu informações de que o Mike não estava aguentando a carga de treinos, isso com o Roger Machado. Entendeu? Que o Mike não está aguentando a carga de treinos. Que o Igor Felisberto aí passou ele, né, ali de jogadores para jogar na lateral como opção e passou, porque depois o Igor Felisberto jogou, né, contra o Higgins, por exemplo, na Sul-Americana. E o Mike parou de jogar com o Roger, cara, não jogou mais.
não só parou de jogar, como está afastado até agora, tá? Aí é aquela coisa, cara, o que o cara tem que estar fazendo ou não está fazendo para chegar ao ponto de pegar ele e afastar, treinar separado. Ele não fez qualquer coisa, algo simples, né, cara? Tem que chegar no ponto aí grave aí para poder afastar o jogador. Entendeu? Então, tem que ter um acompanhamento aí do São Paulo, né? E para tentar recuperar o garoto. Tentar recuperar o garoto aí, porque é uma situação bem complicada. É um jovem, tem talento, quando joga oscila, joga bem, joga mal, porque faz parte, todo jogador de base oscila, mas o jogador tem potencial e tem que tentar recuperar, cara. Tem que tentar recuperar, claro, repetindo, primeiro tem que partir dele. Isso é muito óbvio, muito claro, né?